Esse texto que você vê aqui é o texto grego do chamado Novo Testamento da Bíblia. Você encontra aqui, por exemplo, a passagem escrita em grego koiné, no relato do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 34. E a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: quem é Deus? Será que Jesus é o próprio Deus em forma humana? O que diziam os servos de Deus da antiguidade? Por exemplo, João Batista, em João 1,34, fala que ele estava batizando no deserto da Judéia, e aí ele disse: Reoraka, eu tenho observado, kai me martireka, e tenho testificado, roti hutos, que este, estin hohuiostu teu, é o Filho de Deus. Então ele falava vigorosa e repetidas vezes, que significa dar testemunho, que este, hutos, este quem? Ele se refere a Jesus, estin hohuiostu teu, é o Filho de Deus. Ele não disse que Jesus é o próprio Deus. Não existe uma doutrina da Trindade na Bíblia. Veja bem, o que é que disse um dos outros apóstolos de Jesus Cristo sobre isso? Natanael, em João capítulo 1, agora um pouco mais à frente no versículo 50, fala que ele apecrite, respondeu autoi a ele, Natanael. Olha o que Natanael disse: Rabi. Falando com Jesus, ele diz: professor, instrutor, né? Su ei, hohuios tu teu, tu és o Filho de Deus. Então ele não achava que Jesus era o próprio Deus, mas o Filho de Deus. De maneira similar, no capítulo 20 de João, agora vamos ver o que pensava o apóstolo que escreveu o Evangelho de João. Ele disse: Tauta de gegraptai, estas coisas foram escritas, hinapisteuete, a fim de que creiais, roti Jesus, a fim de que creiais que Jesus, estin, é o Christos, o Cristo, o huios tu teu, o Filho de Deus. Tá vendo, gente? Então, o apóstolo João resumiu tudo e disse: olha, tudo isso foi escrito, essas coisas todas, tauta, estas coisas, foram escritas, a fim de que creiais que Jesus é o Christos, o Cristo. Jesus é o Cristo. O que significa Christos? O equivalente do hebraico Mashiach, escolhido, ungido. Então Jesus foi escolhido por outra pessoa, por Deus, por Jeová Deus. Para ser quem? Para ser quem? O escolhido para ser o Salvador da humanidade. Foi escolhido para ser o Redentor da humanidade. Foi escolhido para vir à Terra e dar a sua vida em resgate em troca de muitos. Porque Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho. Ele deu o seu Filho. Para que nele, qualquer um que nele cresce tivesse vida eterna. E quem é o Cristo? Aqui fala: Jesus é o Christos, o huios tu teu, o Filho de Deus. Não o próprio Deus. Todas essas coisas foram escritas para que creiais que ele é o Filho de Deus. Então não o próprio Deus. Então João capítulo 1, quando fala que a palavra era Deus, ali quer dizer não Deus no sentido supremo. A palavra Deus é aplicada na Bíblia a pessoas que têm poder. Por exemplo, Êxodo 7:1, Deus falou para Moisés: Re, netatiha Elohim le faraó. Eu te faço Deus para faraó. E Moisés foi realmente, ele estava com poder na mão. Ele era Deus, um Deus no caso. Por quê? Porque tinha muito poder. É por isso que João capítulo 1, versículo 1 fala que Jesus é um Deus, ou Deus, lá em grego Theos, por causa do poder que ele recebeu. Mas tudo isso foi escrito, tudo que foi escrito no Evangelho de João, tauta, estas coisas foram escritas, gegraptai, hinapisteuete, a fim de que creiais, oti Jesus estin o Christos, que Jesus é o Cristo, o huios tu teu, o Filho de Deus, não o próprio Deus. Então a doutrina da Trindade está enganando a você. Católicos, evangélicos, protestantes e várias ramificações das igrejas que professam ser cristãs, na verdade a cristandade, desviaram dessa verdade simples da Bíblia para ensinar doutrina que não se harmoniza com as Escrituras. O capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, no versículo 20, fala que assim que Paulo ele aceitou Jesus, diz, kai eutheos, e imediatamente, em tais sinagogas, nas sinagogas, ekerisen, ele estava pregando, aqui é no sentido contínuo, olha, ekerisen ton Yesun, estava pregando Jesus. E ele achava que Jesus era quem? Roti hutos estin, que este é o huios tu teu, o Filho de Deus. Paulo não dizia que Jesus era o próprio Deus, gente. Mas o huios tu teu, o Filho de Deus. Portanto, na mesma linha de pensamento que João Batista, na mesma linha de pensamento que Natanael, na mesma linha de pensamento que o apóstolo João,
em João 20:31, que fala que tudo ali foi escrito para a gente acreditar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, não o próprio Deus. E agora, para fechar, gente, lembre de Mateus 16, Jesus perguntava para os apóstolos, vocês acham que eu sou quem? Aí Pedro gostava de falar, disse assim no versículo 16, Mateus 16, apokrites de Simon Petros eipen. Respondeu Simão Pedro, disse, Su ei, tu és, o Christos, o Cristo, o huios tu zontos. Tu és o Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivo, ou Deus vivente. Então aqui fala que Jesus é o Filho de Deus. E Jesus elogiou e falou, tu és Simão, filho de Jonas. Isso foi revelado não por carne e sangue, mas pelo meu Pai que está no céu. Então aqui ficou claro que Jesus é o Filho de Deus. Pedro pensava do mesmo jeito que o apóstolo João, que o apóstolo Paulo, que o João Batista, o batizador, e Natanael. E todos eles, gente, pensavam do mesmo jeito. Não que era uma tríade, uma trindade, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, a Bíblia, mas que Jesus é o Filho de Deus. Portanto, rejeite a doutrina da trindade, ponha esse assunto em pratos limpos, examine as Escrituras, porque aqui fala que Jesus é o Filho do Deus vivo, não o próprio Deus vivo. Não o próprio Deus vivo. Quem é o Deus vivo? O Deus vivo, gente, é mencionado na Bíblia, no texto bíblico de Jeremias 10:10, que fala, Vai Yehová, e Jeová, Elohim Emet, é verdadeiramente Deus. Hu Elohim Haim, Ele é o Deus vivo.